Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Seriescast. Mais um episódio vem chegando neste dia muito especial ao nosso 22º episódio, mais uma vez, trazendo história que inspira e mostra a força de quem faz aquilo que ama. Comigo, Daiane Gissen, coordenadora de jornalismo aqui do Grupo Séries de Comunicação, está a nossa diretora financeira, Thalita Trenepol. Seja muito bem-vinda. Olá, Daiane. Olá a todos os nossos internautas e também quem nos acompanha no nosso Spotify. Estamos de volta em mais um episódio. Depois de um tempo sem participar do Seriescast, retorno então à bancada dos microfones para trazer mais uma história inspiradora no nosso 22º episódio neste dia tão especial. Claro que tudo isso só é possível graças ao nosso patrocinador. Com a gente oferecendo o Seriescast está a Odontotop, Hospital do Dente de Não Me Toque, que tem tudo para que o seu sorriso seja um sorriso que você sempre sonhou. Você pode estar fazendo seus agendamentos, as avaliações, que inclusive são gratuitas, através do 54-3104-0050. Odontotop, Hospital do Dente de Não Me Toque, oferece o nosso Seriescast. Vamos agora apresentar o nosso convidado, que possui uma trajetória que é marcada por liderança, dedicação e também formação, às vezes, de novos líderes. Ele possui um grande talento para transformar a vida das pessoas através da mudança de comportamento, e ele que vivencia diariamente todos os princípios da Dale Carnegie. Alexandre Silva, diretor da Dale Carnegie de Passo Fundo, seja muito bem-vindo aqui ao Seriescast. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Olá, ouvintes, né, que vão nos absorver em algum canal de comunicação. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. É um prazer poder estar perto de pessoas que gostam de melhorar, evoluir. E vocês recentemente saíram da sala. É um prazer poder estar aqui para contar um pouco mais da minha história e também da Dale Carnegie. Bom, Alexandre, antes de você ser conhecido como trainer, como diretor da Dale Carnegie de Passo Fundo, você era uma pessoa diferente, né? Você começou sua trajetória de uma forma diferente. E a gente quer saber, né, do início, o que te inspirava? Quem que inspirava, o que inspirava o menino Alexandre? O que te encantava, o que te movia? Qual que era realmente a tua grande paixão antes de você conhecer todos os princípios, toda a estrutura do Dale Carnegie? Essa é uma boa pergunta. Vamos começar pelo começo. Eu lembro nos meus 8 anos de idade, assim, de ganhar um tênis de presente. Que era um tênis, não sei se vocês conhecem, o Quixote. Era um tênis que tinha ele era horrível, né? Tinha umas garradeiras embaixo, um cadarço gigante para poder amarrar na perna. E a minha mãe me deu aquele tênis e eu cheguei para ela e falei assim: mãe, eu não quero usar esse tênis. E a minha mãe, como uma boa gestora e líder, olhou para mim e falou assim: beleza, meu filho, se tu não quer usar esse tênis, tu vai ter que comprar um tênis novo. Eu olhei para ela e falei: então me arruma um trabalho. E ela falou: então eu vou te arrumar um trabalho. E com 8 anos de idade, eu comecei a fazer um trabalho no lado da minha casa pra Jana e pro Land. Era um casal de amigos nossos que moravam no lado da nossa casa. Eu limpava os tênis dele depois que ele jogava futebol, tirava a grama, da chuteira, tudo mais, deixava sempre limpinho e estendia a roupa todos os dias. Quando eu chegava da escola, eu estendia as roupas que ela deixava na máquina lavando, tudo mais. Em 3 meses, mais ou menos, de trabalho, eu consegui comprar o primeiro tênis, né? E aí eu pensei, bom, isso aqui é interessante, é legal. Como eu sou filho de mãe solteira, minha mãe sempre trabalhou bastante. Minha mãe trabalhou 15 anos ou 20 anos aproximadamente no carro forte e durante os finais de semana trabalhava também como segurança de eventos para poder colocar o sustento todo na casa. Os negócios foram melhorando e evoluindo. Com 10 anos de idade, ela comprou um outro negócio para eu poder trabalhar. Eu tinha um sonho quando eu era criança de ser astronauta. Então eu sempre gostava de observar a lua, assim, as estrelas e tal, e eu queria muito ter um telescópio. Quando eu fiz 10 anos, aproximadamente 20 anos atrás, eu chego em casa e tem um negócio gigante assim em cima da minha cama, sabe? Balato pra presente. Eu pensei, pá, cara, minha mãe comprou o telescópio pra mim. Era um aparador de cortar grama da Tramontina. Isso. A primeira frustração da expectativa. E daí ela falou assim: meu filho, tu tá maior já, tu já consegue, né, administrar. Cara, tem um monte de vizinho pra tu cortar grama aí, entendeu? Vamos começar a cortar grama dos vizinhos. Eu, tá. Comecei a cortar grama, aí começou a ficar bom, porque daí começou a ficar tipo R$30 o trabalho, sabe? Antes era R$30 um mês de trabalho, aí já falei, esse negócio aqui começa a dar dinheiro, tá? Aí sempre estudando,
eu era um aluno relativamente inteligente, assim, na escola, e trabalhando no turno da tarde, né? Sempre estudava de manhã. Aí com 11 anos, um ano depois, o meu tio, que é onde a minha vida tem uma virada de chave, assim, me convida para trabalhar com ele numa marcenaria. Mas não era uma marcenaria de fazer móveis, assim, era uma marcenaria para material para uma empresa que trabalhava com som mecânico. Meu tio tinha som mecânico, então ele fazia shows, eventos, casamento, 15 anos, e eu chegava lá, varria o chão, passava uma cola nos negócios, ficava meio viajão, assim, com aquele cheiro e tal. Ali foi um ano, passou da minha vida ali, né? Daí dava dinheiro, mas era ruim, né? Era calor, tinha que trabalhar, né? Eu não gostava muito de trabalhar, né? Eu gostava de ganhar dinheiro. Aí eu falei assim, ele fazia festas e eventos e ele tinha o pessoal que carregava e montava os eventos, assim, que era ruim, tinha que ir de noite, de madrugada, com chuva e tal. Mas tinha o DJ, que o DJ ia só na hora e ganhava mais, estava mais bonito, mais arrumado, mais bem vestido, né? Eu falei, como é que faz pra ser isso aí? Ele falou, tem que estudar, tem que entender de música, tem que, né, tu vai trabalhar 6 horas sem parar, tudo mais. Então eu falei, então tá, eu vou virar DJ. Com quantos anos? Eu tinha 11, de 10 para 11, assim. 11 anos sendo DJ. Exato. Com 11 anos, mais ou menos, eu fiz a minha primeira festa de 15 anos, da Marina Holtz. Hoje a gente já tocou até o casamento dela, já, né? Já foi, né? A moça cresceu. Foi minha primeira festinha, assim, né? Foi muito legal, o primeiro evento e tal, e eu gostei muito, porque eu gosto de festa, eu gosto dessa diversão, assim, que proporciona. E a gente foi crescendo profissionalmente, a gente começou a participar de eventos interessantes, então eu pude aprender muita coisa, assim, conhecer bebidas, conhecer tipos de comidas diferentes. A gente pegou uma gama muito boa da sociedade, né? Então, dos 11 aos 21, eu trabalhei como DJ. Praticamente todos os finais de semana, assim, sábado tinha festa e a gente trabalhava, se divertia. Então, seguindo na pergunta, Thalita, uma das minhas paixões, assim, eu posso dizer que sempre foi o trabalho, assim, ganhar dinheiro, poder ter condição de poder fazer as coisas, sabe? E o trabalho sempre proporcionou isso. E também eu posso dizer, agora, refletindo sobre isso, que o contato com as pessoas, né? Porque hoje o meu trabalho, eu lido com gente o tempo todo e na festa eu também regia a festa, assim como eu toco na sala, eu tocava na balada. Então tem algo semelhante nisso. Até por conta da questão da energia, né? Que tem que ser mantida dentro de sala de aula e também na pista de dança, em eventos, seja casamento, aniversário, Exato. Ou enfim, né? Qualquer evento que seja festivo. Legal. E justamente em todo esse período como DJ, até chegar, percebeu que as pessoas realmente são algo que encantam, mas depois, agora já como adulto, teve alguém que você percebe que foi uma grande influência nessa tua trajetória profissional para também ter essa paixão pelas pessoas, em trabalhar com as pessoas? Se a gente precisasse elencar uma pessoa assim agora, nesse momento eu não saberia dizer. Eu começo logo com 13 anos, então eu termino o primeiro ano ali, que a gente vai, acho que com 13 anos a gente vai para o primeiro ano, para o segundo grau, não me lembro. Eu sei que eu me formei no terceiro ano ali, e eu pensei, bom, preciso fazer faculdade, né? Aí o sonho da minha mãe era que eu fizesse direito. Aí eu começo a fazer direito, não tive uma boa experiência, não concluí a faculdade, mas eu já trabalhava como DJ, eu tinha uma outra jornada, que daí eu começo a trabalhar com vendas, com 13 anos de idade, foi o meu primeiro trabalho como vendedor, numa empresa de telefone, internet e TV, e ali eu começo uma trajetória paralela, então, de 2 trabalhos e o estudo da faculdade, né, com 13 anos. Eu tive bons líderes sempre, hoje eu consigo perceber isso. O meu primeiro chefe foi o Diogo. A gente fez uma entrevista em grupo e eu fui muito mal, eu acredito. Eu pensei, cara, o que eu vou fazer pra esse louco me contratar, né? Eu saí da entrevista, dei a volta na quadra, de a pé, né? Obviamente, porque com 13 anos eu não tinha carro, né? Eu olhei pro número da empresa, liguei pra ele e falei, oi Diogo, tudo bem? Eu fiz a entrevista e agora, cara, eu acho que eu fui mal, não sei se eu fui bem, mas eu quero trabalhar contigo. Eu gostei de ti, tu é um cara legal e nós vamos trabalhar junto e vai dar certo. E ele falou, tá,
vou te contratar. E me contratou, eu trabalhei 3 anos, ele foi meu primeiro gestor, assim, em vendas, e foi uma experiência incrível. Depois eu atendo muito bem um empresário lá da cidade, que ele me convida para trabalhar com pneus. Totalmente diferente, assim. Eu vendia telefone, internet, TV numa multinacional gigante do mercado, cheia de padrões, processos, para trabalhar numa borracharia. Aí ele me perguntou, né? O que tu sabe sobre pneu? Eu falei, uai, eu sei que é preto e que tem um buraco no meio. Ele falou, tá bom, é isso que eu preciso para trabalhar com a gente. E daí eu comecei a trabalhar, trabalhei 5 anos com ele, a gente teve um resultado bem legal, assim. E novamente eu sou convidado por um outro cliente para trabalhar numa outra empresa. Que era uma proposta assim irrecusável. Era uma operadora de planos de saúde e eu receberia 100% da primeira parcela que as pessoas pagassem e durante 24 meses eu receberia 2%. Na hora eu pensei assim, eu vou ficar rico nesse negócio. Porque era muito dinheiro. Eu já tinha um bom salário na época, eu tinha 2 trabalhos, então eu já tinha uma boa renda, assim. Mas eu pensei, agora eu vou ficar rico, né? E foram os 2 piores anos da minha vida. Porque eu quebrei. Quebrei de não ter dinheiro para comprar, tipo, desodorante, assim. De ter que voltar a morar em casa, né? Aí, na época, eu tinha uma namoradinha que ela vendia Mary Kay. Isso. E tá, né? Vendia Mary Kay, ela fazia unhas, coisas em casa, assim, né? Também, a gente era guri, criança, 20 anos e tal. Não que quem esteja ouvindo tenha 20 anos é guri e criança, mas eu era na época, né? E daí cheguei pra ela um dia e falei assim, quais são os produtos que mais vendem, que dá lucro, que é os melhor? Ela falou, é esse. O demaquilante, que ele era bifásico, tinha que chacoalhar pra funcionar. Funcionou. E tinha o rímel, Lashley Intensely. Eu lembro até os nomes. Aí eu trabalhava no operador de plano de saúde, de terno e gravata, sempre muito bonito, bem vestido. Era magro na época. Vou vender esse negócio. Eu ia nas lojas, reunia 5, 6 mulheres nas lojas, assim, e passava. Em mim. Num lado. E as mulheres, meu Deus, isso é muito lindo, nossa senhora. E tal. Daí eu falei, gurias, agora não temos que tirar. Ela falou, ué, mas tu falou que era prova d'água e tal. Aí eu pegava o demaquilante. Tipo limpo e brilha, sabe? Limpo e brilha. Aí a pessoa chacoalhava. Foi daí que saiu o A pessoa chacoalhava. Meu Deus, eu vou querer. Aí eu comecei a fazer isso dentro desses 2 anos. E também minha avó começou a me ajudar. E minha avó fazia pães. 5 pães por dia. E eu vendia esses pães, que era a grana que tipo entrava pra fazer o giro do dia. Assim, né? Porque não tinha carro, Uber, etc e tal. Então, escolher uma pessoa é difícil, né? Porque a gente tem muitas histórias, assim. Mas olhando, assim, pra tua trajetória e respondendo essa questão, uma pessoa que te influencia até hoje em tomada de decisões, em questões que, às vezes, tu volta para algum ensinamento que aquela pessoa te trouxe e que você consegue até hoje levar isso para a tua vida, não somente profissional, mas também de forma integralizada, pessoal também. Meu avô. Quando minha mãe descobriu que estava grávida, ela foi procurar o meu pai, e o meu pai meio que tipo, esse filho aí não é meu e tal, deu uma desconversada assim, foi buscar cigarro e nunca mais voltou, sabe? E daí a minha mãe tentou ainda procurar ele, mandou uma cartinha quando eu tinha nascido, com uma foto minha e tal. E o meu avô, muito responsável, assim, chegou pra minha mãe e falou assim, se esse cara aí não quer honrar o filho dele, nós vamos cuidar e vai ser com a gente, né? Se nós precisar vender tudo as vacas para cuidar desse guri, nós vamos vender. E todos os ensinamentos assim que eu tenho, a forma de pensar, a inflexibilidade que eu tenho, a coragem que eu tenho, assim, com certeza o meu avô, né? Eu consigo refletir muitas vezes, assim, nesses ensinamentos e nos comportamentos que ele teve para tomar as decisões hoje. Muitas vezes a gente só entende todo o propósito depois que a gente vive certas dores, certos desafios na vida da gente. Houve algum momento, Alexandre, que você duvidou do rumo que a tua vida estava tomando? Todos os meses, posso dizer assim, né? Essa é uma pergunta muito boa. Principalmente para nós que trabalhamos na Dale Carnegie,
Vendedor, ele não tem passado, né? Então, se eu fiz R$500 mil esse mês, azar. Mês que vem eu tenho que fazer o suficiente para mim poder me manter. E quando eu era CLT, por exemplo, eu não tinha tanto essa preocupação, porque daí a gente sabe que vai cair todo mês o teu salário lá, né? Mas quando a gente é empreendedor, a gente precisa fazer o dinheiro. E eu lembro que quando eu fui fazer o pré-DNA, que foi a minha primeira certificação, era R$2 mil na época. E eu não tinha o dinheiro. Mas eu me inscrevi. Como sempre, né? Comprando e depois vendo como é que ia pagar. Me inscrevi e foi. Chegou na hora, a minha avó foi conversar com a minha mãe pra gente decidir isso junto. E a minha mãe, não, desiste disso, cara. Isso aí é uma furada, tu tá gastando dinheiro sem tá ganhando dinheiro, porque tem que investir, como qualquer negócio, pra gente poder começar. E a minha avó falou assim, não, se nós já viemos até aqui, agora nós não vamos parar. Ela foi na Becker. Vocês conhecem a Becker? Tem Becker aqui, né? Pegou R$2 mil em 24 vezes. E me deu o dinheiro. Falou, vai. E eu fui. E alguns meses depois consegui pagar tudo aquilo e tal. Então, respondendo essa tua pergunta, né? Eu penso que toda pessoa que está em crescimento ou que está deixando de ser frágil, ela pensa se está no caminho certo ou não, ou se tipo assim, será que vai dar certo? Porque se tu não tá pensando isso, tu não tá no teu limite, ou tu não tá tentando, né? Tu tá vivendo numa zona confortável. E falando justamente agora sobre a Dale Carnegie, como é que foi o teu primeiro contato com os cursos, com os livros, com os princípios? Como é que foi esse primeiro impacto e também até a decisão de seguir com a Dale? Perfeito. Nessa empresa que eu estava trabalhando, uma operadora de planos de saúde, um dos sócios é o Gustavo Posser, que é um grande amigo meu. E ele conhecia a Dale Carnegie há muito tempo já. E ele convidou o Henrique Kuhn, que é meu sócio hoje, para ir dar uma palestra, um workshop, assim, fazer um trabalho sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aí o Henrique chegou, fez uma palestra pra gente, assim, de 2 horas e tal. E eu fiquei encantado. Ele falou dos princípios do 1 ao 9, né? E eu fiquei encantado, porque eu falei, bah, que legal isso daí, cara, e tal, né? Hellmann's Tour, assim, viajei na maionese pensando naquelas coisas. E daí eu cheguei, o meu chefe acabou a palestra e falou, então nós vamos dar o treinamento pro gerente. E eu pensei, e os vendedores? E ele, não. Daí eu cheguei pra ele e falei, ô Gustavo, vocês vão dar o treinamento só pros gerentes e tal, pros vendedores não? Ele falou, não, os vendedores é muito caro, a gente não tem condição e tal. E o gerente não quis. Ficou com medo. Daí, eu pedi o telefone do Henrique pro Gustavo. O Gustavo me deu. E eu falei, vou fazer esse treinamento. E ele falou, vai que vai te ajudar. Aí eu cheguei em casa. Nessa época, eu já tava quebrado, não tinha dinheiro, CNPJ sujo, CPF sujo, tudo sujo. Aí eu cheguei pra minha mãe, né? Minha mãe trabalhava na empresa de transporte de valores. Pessoas que trabalham nesse tipo de empresa tem que ter o seu score muito alto, assim, CPF, tipo, tem que ser tudo muito bem organizado, né? Então, empresta um chequezinho aí, dona Vera. Não, Dale Carnegie autoajuda. Não vou te emprestar. Pá, daí foi a segunda, né? Porque a primeira já foi quando o meu chefe disse que seria só pros gerentes. Aí, como eu sou um bom vendedor, eu convenci minha mãe. Já tinha uma certa capacidade de convencimento. Comprei o treinamento. Aí, comprei o treinamento 1 mês antes de começar. E eu li o livro azul em 16 dias. Né, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E foi um resultado, assim, maravilhoso. E a partir dali, eu nunca mais saí de dentro da sala de Dale Carnegie, né? Fiz como participante, depois fui como graduado e só foi. Nessa filosofia do Dale Carnegie, Alexandre, o que te encanta, né, de uma forma simples, clara, porque quem está talvez nos acompanhando não conheça todos os princípios, né? E aqui a gente fala, como a gente mencionou em outras oportunidades, a língua carnegiana, né? Então, muitas pessoas que estão acompanhando talvez tenham curiosidade, mas talvez não saibam exatamente. Mas a filosofia de Dale Carnegie, qual que é, então,
o ponto maior, assim, que te chama atenção, que te encanta, que te faz vibrar numa frequência diferente para continuar nesse caminho? Essa é uma pergunta bem importante, Thalita. E Dale Carnegie nos proporciona ser a nossa melhor versão, sempre. Durante muito tempo, assim, existiu-se uma fala de que a gente era, por exemplo, um treinamento de oratória, né? Tipo, preciso melhorar minha comunicação, eu vou procurar Dale Carnegie. Sim, nós temos isso, também é um dos nossos programas. Mas Dale Carnegie faz pessoas comuns se tornarem pessoas extraordinárias. E eu não me tornei uma pessoa extraordinária, mas eu consegui melhorar muitas pessoas. Eu já treinei mais de 2.000 pessoas e elas chegaram desse tamanho e saíram desse tamanho. Isso me faz me manter apaixonado pela empresa, assim, pelo que a gente consegue gerar na vida das pessoas, e também a simplicidade, né? Todos os nossos programas, eles são muito simples, assim. A gente não inventa a roda, a gente não bota purpurina nas coisas, nem muito chantilly. O adulto aprende assim, com simplicidade, repetindo e com uma certa dor, e a gente tenta proporcionar isso, né? Então, isso me mantém motivado, assim, pela empresa, porque a gente faz o arroz com feijão bem feito, né? E falando justamente nos cursos hoje que a Dale Carnegie tem disponíveis, quais são os treinamentos e também explicar de forma breve cada um deles e para qual perfil de pessoas eles melhor se encaixam. Uhum. Respondendo à última pergunta, para quem Dale Carnegie se encaixa? Para toda pessoa que quer se tornar uma pessoa melhor ou um profissional melhor. Eu já treinei mãe, pai, avô, avó, médico, dentista, advogado, pedreiro, pintor, marceneiro, cara que trabalha com um sistema de desenvolvimento, sabe aqueles nerds que ficam atrás do computador, assim, trabalhando? Esses caras, a gente já treinou todos os tipos de pessoa. Todos eles queriam melhorar em alguma coisa. E em termos de programas, a Dale Carnegie tem alguns programas disponíveis, assim, a nível mundial, né? A gente tem o Dale Carnegie Course, que é o programa que vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Ele é um programa que trabalha competências interpessoais, o que consiste em nós melhorarmos as pessoas em autoestima, autoconfiança, autocontrole, comunicação, liderança. Mas ele é um programa mais amplo e super completo. Depois, a gente tem o programa de vendas, que é um programa que foi desenvolvido, é o segundo programa mais antigo da Dale Carnegie, que é desenvolvido para vendedores que querem melhorar a sua performance. Depois a gente tem o programa de comunicação, que é um programa de 2 dias, só para 14 pessoas estritamente selecionadas para poder participar do programa, que são pessoas que precisam proteger a sua credibilidade diante da comunicação. Grandes apresentadores, políticos, grandes líderes que correm risco quando se comunicam, é um programa para este tipo de pessoa. A gente tem o programa de liderança, que é um programa avançado para média liderança, líderes iniciantes, assim, que vai trabalhar competências básicas, como dar feedback, como fazer o seu time promover uma cultura melhor, melhorar o engajamento. E depois a gente tem o programa, o LTR, que é o programa de gestão. Esse sim é um programa um pouco mais robusto, assim, voltado para a gestão mesmo e para líderes e gestores, assim, de um calibre maior. A gente tinha esse programa junto, o de liderança e o LTR, mas era muito conteúdo, os participantes não davam conta de absorver tudo. Faz 2 anos que a Dale Carnegie ajustou esses programas e fez 2 programas. Um para uma galera que está iniciando e um para uma galera mais casca grossa, digamos assim. E nós temos o programa de negociação, que é um programa desenvolvido para todas as pessoas que precisam melhorar a sua habilidade de resolver conflitos e desacordos. E nós temos o programa também Geração Futura. Nós entendemos que esse programa é o futuro da Dale Carnegie e, quem sabe, o futuro de uma nação melhor. Na Guatemala, por exemplo, esse programa ele já está incluso dentro das escolas como uma matéria optativa, sabe? Já virou cultural isso. A maior parte dos desafios que nós temos hoje dentro da sociedade é oriundo de uma má formação na infância e na adolescência. E o que Dale Carnegie acredita é que, se nós conseguirmos desenvolver os adolescentes, quando a gente fala de autoestima, autoconfiança, comunicação, responsabilidade,
uma visão de todo, a gente consegue promover o próximo mercado de trabalho melhor, quem sabe os próximos líderes melhor. A gente já tem casos lá de Santa Cruz, que é a região que eu sou natural, de pessoas que fizeram geração futura 5, 6 anos atrás e hoje tem empresas já faturando alguns milhões de reais. Então funciona mesmo assim, porque ao contrário de nós, os adolescentes eles são menos críticos e são mais confiáveis, né? Nós como adultos assim temos muitos filtros e a gente fica meio que tipo escolhendo as pessoas que a gente vai confiar. Os adolescentes, se eles gostarem do instrutor, se eles se conectarem com o instrutor, o processo acontece maravilhosamente bem. E o último processo de treinamento que nós temos é um grande diferencial que a gente está trazendo aqui para a região do Planalto Médio. A Dale Carnegie existe aqui há mais de 30 anos e foi muito difundido o Dale Carnegie Course. A gente tem mais de 15 mil pessoas que já fizeram esse treinamento aqui na região. Só que nós temos a capacidade de atender os nossos clientes através de programas customizados. Ano passado, em outubro do ano passado, eu fiz um trabalho para a Stara Consórcios aqui, que é uma empresa que vocês conhecem muito bem. Eles tinham um desafio e o pedido foi assim, a gente precisa fazer 110 milhões em 45 dias. E eles tinham faturado 220 milhões em 9 meses. Então a gente precisava fazer mais do que 50% da meta em 45 dias. Nós entregamos um dia do treinamento de vendas e um dia do HIP para 8 pessoas, aqui dentro da Stara. No final do ano a gente atingiu a nossa meta e faturamos 111 milhões em 45 dias. Então atendemos totalmente a necessidade do cliente com um pouco de água com gás e um pouco de água sem gás. Né? Misturamos o que o cliente precisava e entregamos. Então, nós temos essa capacidade de atender de maneira específica os nossos clientes agora com projetos customizados, né? O que dá a exatidão no conteúdo para ajudar as pessoas. Falando em sala de aula, Alexandre, você quando está como trainer, né? O que mais te emociona, assim, quando você está vendo a mudança das pessoas, do comportamento, de uma situação, ou quando elas estão, talvez, redescobrindo algo que estava guardado, bem fechado, e que elas, a partir do treinamento, a partir, né, da forma que você conduz, né, o curso que a pessoa está fazendo, ela consegue enxergar aquilo que estava apagado? Eu penso que o que mais me emociona é... A gente fica muito feliz quando os nossos clientes têm resultado de ROI, né? E para nós já é uma coisa tipo, a gente já está acostumado a pessoa vir e ganhar... Abre um parênteses, então, para quem está acompanhando, o que seria o ROI, né? Porque isso é uma coisa que também Beleza. A gente fala, a gente entende, mas quem está Obrigado, Thalita, por me lembrar disso. Pode ser meu sobrenome, né? ROI é ROI, retorno sobre o investimento. Então, imaginem só, quando a gente compra alguma coisa, a gente quer obter retorno disso. Então, os participantes, eles pagam e eles nos procuram para ganhar mais dinheiro, para ter mais tempo, para melhorar a produtividade, para melhorar a efetividade dos processos. Esse tipo de resultado, para nós, a gente já está acostumado. A gente fica feliz? Fica. Pô, eu tenho clientes que aumentam o faturamento 200%, 300%, 400%, que reduz despesas, muito dinheiro, que sobra dinheiro para a pessoa. A gente fica feliz com isso. Mas o que mais me emociona é quando a pessoa tem resultados pessoais. Por exemplo, eu tenho uma situação, eu treinei um senhor Carlos Fritz, 65 anos, representante da Tortuga, rações, aquela parada toda em Santa Cruz do Sul, e ele tinha 2 filhos. E os filhos não se davam, tipo, tinham algum certo tipo de problema, assim, né? E ele fez o treinamento, e com o uso dos princípios, ele conseguiu reunir os filhos dele para almoçar junto. Isso para mim, isso é um resultado importante, entendeu? A pessoa que não estava se dando com o pai, estava com problema com o pai e tal, ele vem para o treinamento, se conscientiza de que ele precisa melhorar, de que ele precisa evoluir, de que ele não vai mudar o pai e a mãe, e ele se aproxima do pai. Isso me deixa emocionado, assim, a ponto de, tipo assim, cara, isso aqui vale a pena, né? E o que me deixa motivado, que eu penso que são 2 coisas que andam juntas, assim, é ver as pessoas com fome de aprender. Um exemplo disso é a nossa turma, né, que a gente teve no sábado pela manhã.
Eu estava conversando com a Raquel agora na segunda-feira, a gente teve uma reunião lá em Santa Cruz, e ela perguntou, e aí, como é que foi a turma de sábado? E eu falei, ó, top 2, todas as turmas que eu já entreguei. E ela falou, por quê? Eu falei, porque a turma me desafiou muito. As pessoas vinham preparadas, as pessoas queriam mais. E eu, como eu gosto de desafio, então se tem uma turma que me desafia, isso me deixa motivado. E falando justamente sobre essas histórias, esse poder de auxiliar as pessoas a buscarem o melhor de si, porque realmente no nosso processo a gente pôde perceber que é uma busca também na nossa evolução pessoal e profissional. Tem alguma história que te marcou de uma forma mais profunda e que tu lembra até hoje? Tu quer dizer em que sentido, assim? Tanto envolvendo as histórias de algum aluno, de alguma turma, ou alguém que participou e que te contou uma história que a partir da Dale Carnegie teve uma transformação e que essa história sempre acaba trazendo boas lembranças ou é algo que realmente motiva? Entendi. Tem várias, mas uma que me veio à cabeça aqui agora é o seguinte. A gente tem o Henrique, é muito bom nisso, assim. O Henrique é um excelente acreditador de pessoas. E ele tem isso, e ele enxerga o diamante bruto, assim, e vai lapidando e vai capacitando as pessoas para isso. Quando a gente vai treinar uma pessoa, a gente faz uma entrevista com ela para ver se ela tem condições de aproveitar o programa, para ver se a gente consegue ajudar também, porque não dá botar a pessoa na sala e a gente não conseguir ajudar, né? No treinamento de vendas, eu já treinei uma enfermeira que ela não se enxergava como vendedora, né? Veio fazer o treinamento para ver se, tipo, se identificava com isso e se conectava com isso, né? E ela começou pelo treinamento de vendas, que não é uma coisa muito comum. Ela já deve ter feito todos os treinamentos da Dale, e hoje deve ter, tipo, umas 60 pessoas trabalhando para ela. E ela tem 2, 3 negócios. Obcecada, assim, né? Por crescimento, por resultado. E era uma pessoa que era desse tamanho. E agora ela tá desse tamanho. Isso dá uma certa excitação, assim, na gente em poder ver isso, né? Eu já vi gente gaga deixar de ser gaga. Isso é uma coisa uma transformação. Massa pra caramba. Eu já vi vendedor de imóvel, por exemplo, o Diego Lopes, o nome dele, né? Excelente vendedor, vendia consórcios no grupo Spengler, lá de Santa Cruz. E ele veio fazer o Dale com a gente porque as vendas estavam ruins. Só que ele tinha se casado com uma moça e veio uma filha junto, uma enteada, né? A enteada dele que chama. E ele, uma pessoa bem emocional, assim, bem emotiva, não estava conseguindo se conectar com a enteada. E daí o gestor dele falou, acho que nós temos que botar no treinamento de vendas. Eu falei, não, isso não é o desafio dele, nós temos que ajudar ele nisso. Ele estava 6 meses sem vender. Ele veio, fez o Dale, teve acesso aos princípios, entendeu como ajustar o seu comportamento para conseguir se conectar com a enteada, assim. E no final de 3 meses ele tinha vendido 3 milhões de reais em imóveis. Então, esse tipo de resultado ele me deixa feliz, assim, porque a pessoa teve uma mudança em casa e impactou diretamente no trabalho dela, né? Porque muda de forma completa, né? Exato. Não tem como separar a pessoa profissional do pessoal, né? A gente é um ser humano só, uma coisa só. Bom, o nosso Seriescast, no seu 22º episódio, tem sempre o oferecimento da Odontotop, Hospital do Dente. Valorize o seu sorriso na Odontotop e, claro, né? Lembrando sempre que o seu sorriso diz muito sobre você. Valorize-o na Odontotop, Hospital do Dente, agendando uma avaliação e aproveitando todas as condições especiais em lentes e facetas. Seguindo com o nosso Seriescast, agora falando sobre uma questão que deve ser de muita curiosidade para todo mundo, para quem quer se desafiar no Dale Carnegie, né? Seja em qualquer um dos treinamentos que a empresa hoje oferece. Você, como trainer, como diretor, Alexandre, você acredita que para a pessoa viver uma verdadeira transformação, ela precisa ter alguma coisa especial nela? Sim, precisa. Dale Carnegie não é para todo mundo, né? Dale Carnegie é para quem gostaria de deixar de ser um Zé Ninguém. Essa frase é do Guilherme Amaral. E a pessoa precisa ter fome, precisa ter vontade,
precisa querer passar por um processo de transformação. Quando eu abri a região de Arroio do Tigre, Sobradinho, Salto do Jacuí, é uma região, vocês já devem ter visto falar nessa região, né? Eu montei a primeira turma, meio numa ideia de maluco, assim, a gente não tinha um planejamento de ir para lá, mas eu arrumei umas pessoas lá, fiz um evento e a gente abriu a turma. 29 pessoas. 29 de janeiro de 2024. A maior chuva que teve na região, assim, né? Tive que dar aula gritando porque era zinco em cima, foi péssimo. E eu entreguei a primeira turma, as pessoas tiveram resultados maravilhosos e a gente teve a avaliação da turma, que a gente mede o NPS, satisfação geral e tudo mais. A satisfação geral da turma foi 76. A minha média de avaliação era tipo 95, 97. Eu pensei, meu Deus, cara, o que eu fiz errado? Eu entreguei o treinamento do jeito que eu sei, eu já tinha 5, 6 anos de experiência na empresa. Fui conversar com as pessoas. Que a gente achou que ia ser mais uma palestra. A gente achou que ia ser mais um troço mais, sabe? E Dale Carnegie não é isso. Dale Carnegie tu vai trabalhar mais. Tu vai ler mais. Tu vai ter que investir mais tempo nas pessoas. Tu vai ter que pensar mais antes de agir. Tu vai ter que botar a bunda na cadeira e pensar como gestor do teu negócio, fazendo gestão. Então, Dale Carnegie é para quem realmente quer se tornar uma pessoa melhor e não é para uma pessoa que é preguiçosa, né? Porque o sucesso, o resultado, a prosperidade, né? Preguiça produz pobreza. Dale Carnegie não combina com isso, né? Não que tu vai fazer o treinamento e vai ficar milionário, mas tu vai ficar mais próspero. Porque quando a gente está fazendo, a gente eleva o nosso nível de energia e acessa outras sequências, né? Com certeza. E falando do Alexandre Trainer, quando tu tá na sala de aula trazendo, enfim, todos os princípios, o que mais te desafia? Manter a energia, a entrega, ou também lidar, às vezes, com aquela pessoa que chega um pouco desacreditada, mas que no fundo tem um pouquinho de vontade e que acaba se transformando ao longo das aulas? Essa é uma pergunta boa. Só para mim entender, tu quer saber um desafio relacionado a minha pessoa? A tua pessoa. Um desafio meu é a paciência. É a paciência. Por que a paciência? É a paciência porque quando a gente faz uma coisa bastante tempo, isso já fica tipo prático. E a gente tem uma fala assim na nossa empresa que instrutores que já estão entregando o Dale Carnegie Course há 5 anos já estão com a mão muito pesada. Porque, por exemplo, o Dale Carnegie Course precisa mais de acolhimento, precisa de mais cuidado, precisa de mais um cuidado diferente, né? E né, a gente que já tem um pouco mais experiência em sala, é isso. Então, eu preciso cuidar a paciência, porque eu sei que vai dar certo. Eu confio tanto no trabalho, confio tanto no que está acontecendo, só que a pessoa não sabe. E tá tudo bem ela não saber, porque ela nunca passou por isso, né? Eu já vi isso 90 vezes, então eu sei que se não for agora, daqui 2 semanas vai acontecer. O meu desafio é esse, assim, é conseguir administrar a minha paciência. E um desafio do programa é conseguir equilibrar as pessoas. Porque, por exemplo, a gente treina o empresário. Vamos falar de valores que fica mais fácil. A gente treina um empresário que está faturando 60 milhões no mês e eu treino um empresário que está faturando 5 mil reais por mês na mesma turma. Então é ajustar as frequências, as energias e a minha linguagem para atender todo mundo, né? Esse é um bom desafio também assim que a gente tem como instrutor. E a paciência é algo que com mais treinamento ela vai ficando mais reduzida? Quanto mais treinamento tu vai entregando, mais tu vai ficando rígido com relação a isso? Eu não sei, eu não sei responder se é por mais treinamento ou não. Eu penso que é pela velocidade das coisas, né? A gente já prevê, assim, já torna isso previsível e acaba querendo que as pessoas enxerguem isso e tipo, vambora que vai dar certo, vai dar certo, confia em ti, só quero que tu confie em ti, tipo isso, assim. Sim. Bom, falando sobre também uma outra questão envolvendo não somente o desafio, mas também a questão da sala de aula, porque nós, inclusive, acreditamos aqui no Grupo Séries de que enquanto a gente está comunicando, a gente também sempre está aprendendo. Acredito que isso não seja diferente também com o Dale Carnegie. O que você ainda aprende enquanto trainer dentro da sala de aula?
aula? Por exemplo, cite as últimas turmas que tu entregou, algo que tu aprendeu, mesmo depois de, né, mais de 2.000 pessoas sendo formadas pelo Dale Carnegie Course. Essa é uma boa pergunta e o presidente da empresa ele fala assim, né, o Fernando Amarante, que nós como instrutores da Dale Carnegie, nós somos seres humanos abençoados, assim, porque a gente tem a oportunidade de se relacionar com pessoas brilhantes e inteligentes que estão querendo melhorar, né? Thalita, te dizer assim o que eu aprendi em específico, eu não sei assim te dizer um ponto. Nós aprendemos a não falar acho, né? Aqui no Grupo Séries a gente não fala mais. Vícios de linguagem. O que com certeza eu aprendi e pode ter feito bastante sentido é a gente aprende o que não fazer. Isso fica bem explícito através das reuniões, através dos acompanhamentos que a gente tem com os participantes, assim, as pessoas nos ligam e tal, para pedir ajuda, ou a gente liga, e daí, tipo, isso fica claro, assim, cara, isso aqui eu não posso fazer porque isso aqui é muito errado, entendeu? E uma coisa que me chama muito a atenção, que eu gosto bastante, é a forma como as pessoas que estão na sala enxergam os princípios. Que sempre é diferente. Eu li os livros 17 vezes, os 3 livros ali, do Dale Carnegie, por exemplo, né? Só que já faz tempo já, não li de novo. Deveria ter lido, mas não li. Tô lendo outras coisas e tal. E daí, às vezes, vem uma pessoa que fala, cara, esse princípio aqui eu usei pra isso dessa maneira. E eu penso, nossa, nunca tinha pensado dessa maneira. Que interessante. Então, o aprofundamento dos conteúdos é hoje o que me deixa assim mais... Pô, isso é legal, isso é novo, né? Não tinha percebido. E que tu aprende com cada turma, né? Porque cada pessoa pensa diferente, né? Exato. E o ambiente, contexto, tudo, né? Porque daí vocês duas têm uma ideia diferente sobre determinada situação. A Dale Carnegie fala muito sobre empatia, liderança e também entusiasmo. Tem algum princípio que transformou mais a tua vida e que tu leva, assim, com mais força como esse é o meu principal princípio? Sim. Nós temos 4 valores que a nossa empresa é norteada, né? Metodologia, o que garante nós termos ISO 9001 nos 89 países que a gente está presente e existir uma padronização do conteúdo do treinamento. Entusiasmo, então é fazer o que precisa ser feito mesmo quando a gente não está muito afim. Integridade, se as pessoas não estão te vendo, você precisa fazer do mesmo jeito se as pessoas estiverem te vendo, né? E paixão por ajudar, com certeza. Esse é o principal valor assim da empresa que me mantém norteado. Por quê? Porque estudando um pouco mais sobre vendas agora, trazendo para uma resposta mais técnica, a gente entendeu que o mercado vem mudando depois da pandemia e os bons vendedores eles precisam estar preocupados em como os clientes deles terão resultados melhores, né? Só que eu faço isso há muito tempo já. Eu ligo para meus clientes às 11 horas da noite. Eu descobri uma técnica agora para lavar a louça sem perceber o tempo passar. Aí eu tenho um pedestal, eu boto o pedestal lá, então eu ligo para alguém às 11 horas da noite, estou lavando a louça para poder acordar de manhã com a pia limpa. Eu estou lavando a louça, né? Eu ligo para alguém às 11 horas da noite, e aí, cara, como é que estão as coisas e tal? Eu sempre pensei dessa maneira assim, se eu conseguir te dar mais, te ajudar mais, né? Uma hora tu vai enxergar isso, ou alguém vai enxergar, ou o Papai do Céu vai enxergar e vai me abençoar com isso, né? Então, o valor paixão por ajudar para mim é muito forte, assim, né? E agora falando de uma forma um pouco mais pessoal, a gente trouxe o início da tua trajetória, né? Que tu começou, então, com a questão do auxílio no vizinho, depois foi para cortar grama, depois foi pro ambiente da marcenaria, depois foi para DJ, para depois chegar no ambiente mais corporativo e hoje estando como instrutor e também diretor da Dale Carnegie de Passo Fundo. Se você pudesse, Alexandre, hoje, né, conversar com aquele menino de 11 anos, o que você hoje falaria para ele e o que você acha que ele falaria, você acha, né? O que você acredita que ele falaria para você? Eu falaria para ele assim, eu Alexandre, de agora falaria para ele assim, parabéns pelas decisões que tu tomou. Você fez tudo o que você poderia fazer com o que você tinha de conhecimento. E daria um abraço nele bem apertado. E o que eu digo... Daí como é que é a outra? E o que aquele menino diria para você? O inverso.
Tu é o cara, mano. Tu é o cara, porque eu não sou um cara que, tipo, tô milionário ou que tô feito na vida. Não tô isso, assim, né? Mas eu olho, assim, pro contexto geral das coisas e hoje eu consigo fazer praticamente tudo que eu quero. Consigo ter tempo livre, consigo estudar o que eu quero, consigo fazer tudo que eu quero. Isso é maravilhoso, assim, né? Consigo ajudar minha mãe, consigo ajudar minha avó. Só deveria ter um pouco mais de tempo para ver elas também, mas enfim, eu tô numa fase muito produtiva e isso faz parte da vida, assim. Mas eu diria que tu é o cara. Mano, responderia isso, assim, né? E falando sobre ainda a questão dos treinamentos, quando tu tá em sala de aula, tu chega pensando no que você gostaria que as pessoas sentissem naquela aula, naquele treinamento? Tem algum sentimento especial que você sempre gostaria de passar para as pessoas que estão em sala de aula? Boa pergunta, Daiane. E a resposta é não. Durante muito tempo, eu não gostava de dar aula, assim. Foi umas 30 turmas, se eu não estou enganado, assim, entregando, que eu não sentia prazer fazendo isso. E daí, eu fui procurar o Guilherme Amaral, que foi ele que me certificou e tudo mais. Depois eu posso explicar as certificações que tem dentro da Dale Carnegie. E eu falei pra ele, cara, eu não quero mais dar aula. E ele, ué, como assim, né? O que tá fazendo errado? Ele me perguntou. Eu falei, não, tô fazendo conforme a trilha, porque a gente tem um manual de como entregar tudo. Daí ele falou, tá, e tu tá fazendo igual quem? Eu, como assim? Não, se não tá bom é porque tá fazendo igual alguém, né? Eu falei, eu tô fazendo igual o Henrique, foi o cara que me preparou. Eu falei, tem isso. Ele falou, o treinamento ele tem um jeito pra ser entregado. Mas tem a tua cara. Se não tiver a tua cara, não faz sentido para as pessoas isso, né? Aí eu mudei isso. E a partir disso, eu comecei a sentir mais prazer na entrega. E o prazer consiste em lidar com o que vai vir. Porque se ficar previsível, daí, tipo... Já é previsível algumas coisas, que já me deixam sem paciência. Daí se eu ainda for... esperando alguma coisa não vir, eu vou ficar mais sem paciência. Então, deixa vir o que vai vir, que vambora, né? Tu acredita? Porque assim, eu, trazendo a minha experiência particular, para também quem tá em casa, né? Tem muitos livros que estão à disposição que qualquer pessoa pode comprar e ler, né? Do Dale Carnegie. São diversos tipos. Eu, na minha experiência particular, por isso que inclusive eu vou externalizar essa pergunta fora do protocolo, eu acabei lendo e eu entendi o livro de uma forma. Eu li ele como um livro. E depois do treinamento eu senti algo diferente. Eu consegui, talvez, compreender o livro de uma forma diferente. Quem está em casa consegue ter todos os acessos a tudo que precisa lendo o livro sem o treinamento? Ou realmente tem esse conjunto que acaba combinando mais? Porque o livro está à disposição, mas o treinamento para mim foi o que... Porque a gente relê o livro, né? Uhum. Mas eu li diferente, eu não sei porquê, eu não consigo explicar. Por isso que eu queria que tu torna explicasse. um manual, parece que depois... É diferente, ele não se é torna... tu não lê como um livro normal, né? É um complemento, talvez. Mas vamos tentar pensar junto, assim, nesse sentido. As grandes empresas, a maior parte das empresas que vocês conhecem, elas escreveram um livro, vem de um escritor, vem de um livro e se torna um treinamento. É mais ou menos assim sempre, tá? Nós somos uma das únicas empresas no mundo que é diferente. Dale Carnegie treinou 24 mil pessoas para depois escrever os livros. Uhum. Eu fechei um treinamento ontem com um cara, Guilherme Busato, de Marau. E ele falou assim, cara, eu tô lendo o livro vermelho e parece que foi escrito para mim. Eu falei, não, mas não foi. Foi escrito faz 100 anos, né? Não foi para ti. Ele falou, não, mas o jeito que é escrito... Eu falei, claro, porque isso dali saiu de como as pessoas pensam e o que as pessoas disseram. Então... parece que é pessoal, né? Isso é o primeiro ponto. E concluindo, Thalita, a tua resposta, eu entendo que quando a gente associa a experiência da sala com o conhecimento, a gente consegue concatenar melhor e parece que tudo faz sentido, tá? Por exemplo, tu gosta de vinho? Sim. Tá bom. Tomar um vinho aqui dentro tem um sabor. Sim.
tomar um vinho numa taça de cristal vendo as montanhas da Argentina tem outro sabor. A experiência, mas o vinho é o mesmo, pô. O conteúdo do livro é o mesmo. Só que a experiência da sala comunica com aquilo que você está vendo e isso torna, parece que diferente. Até o gosto do vinho muda, mas não muda. O gosto do vinho é o mesmo. Só o contexto geral proporciona isso. E vocês sabem que a sala de treinamento, vocês nunca entraram numa sala de treinamento igual a Dale Carnegie. Não. Porque o que a gente consegue fazer lá dentro, ninguém outra empresa consegue fazer. Seguindo então, né? Agora eu parei para respirar refletir, fundo. né, com relação à sala de aula, porque realmente Inclusive, é a gente uma tá em experiência, né? A gente tá faz há 3 falta fins o de semana, sábado eu de acredito, manhã. né? Eu tenho outros treinamentos para vocês, gurias. O primeiro sábado eu não umas... senti porque eu estava de férias, mas agora que eu já voltei para a rotina, é muito estranho chegar no sábado e não ter o não treinamento. ter. Mas o nosso diretor-presidente tá feliz que eu voltei aos sábados, né, Tailine? Pro Bom Dia, amigos. Mas seguindo então com as perguntas, né? Daqui a pouquinho a gente tá chegando na reta final. A Tailine já me sinalizou que faltam alguns minutos ainda, mas a gente tem algumas perguntas também para trazer nessa edição. Gostaria ainda de perguntar, Alexandre, que legado você gostaria de deixar para as pessoas que estão contigo, que te seguem, que te acompanham e que esteja relacionado com a Dale Carnegie? Tem algum legado, alguma coisa especial que você quer deixar para as pessoas? Lembra que eu falei que eu queria ser astronauta? Eu fiz uma tatuagem alguns anos atrás, que é um astronauta, tá? E ele tá meditando, lendo um livro. E... Um bom título, o livro. E daí tem o símbolo da Dale Carnegie aqui, ó, no brasão dele, tá? Se vocês conseguirem ver aqui, tem um brasão aqui e tal. E a capa do livro é Make It Happen, faça acontecer. Eu não sei se eu quero deixar um legado para as pessoas. Quero deixar um legado para minha família, sim. Mas se eu puder conscientizar as pessoas de que se elas fazerem acontecer, elas correm o risco de ter mais resultado do que elas não tentarem fazer, eu vou querer deixar isso para as pessoas, né? Tipo assim, mete a cara, compra as fraldas para adulto e vai embora. Para a gente chegar no encerramento, né, para resumir, assim, para quem está acompanhando, são 30 princípios ao todo, né, que Dale Carnegie traz nos seus livros, na metodologia e também que a gente aprende no curso. Para ti, Alexandre, para ti, pessoa, né, o que é viver os princípios da Dale Carnegie? É ser uma pessoa mais domada, menos chucra, mais consciente de que do outro lado tem uma pessoa. E com certeza uma pessoa mais leve também, né? Porque às vezes ser a gente é duro, pesado. E os princípios eles servem para nos regular, né? E para quem está nos acompanhando, assim, o que tu gostaria de deixar de mensagem para quem acompanhou o episódio até agora, para quem conheceu um pouquinho mais da história? Também, se tu quiser, nesse momento, deixar as tuas redes sociais, né, à disposição, para que quem se interessou possa te chamar também, compreender um pouquinho mais de como funciona a Dale Carnegie, né? Esse é o momento que você pode fazer, então, as considerações finais. Dale Carnegie foi um cara simples. Ele era, tipo, colono, assim, agricultor e tal, tímido, não falava muito, assim, falava com os animais, inclusive, né, tem histórias, assim, e ele foi um cara que começou com uma profissão, começou com outra, e fundou uma das maiores empresas de educação do mundo. Toda pessoa que a gente conhece que tem resultado, ou que cresceu profissionalmente, parece que sempre tem uma história que começou pequenininha, assim, e foi crescendo, né. O trabalho de pensar positivo e negativo é o mesmo, de pensar positivo e negativo é o mesmo. Eu queria que as pessoas pensassem positivo, assim, que olhassem pela janela e conseguissem enxergar as coisas boas, porque isso pode, né, proporcionar pra gente momentos melhores e quem sabe resultados melhores. O que mais é pra mim falar mesmo, Thalita?
Se tu quiser deixar tuas redes sociais, pro pessoal que quiser saber mais também, tirar as dúvidas, saber sobre... Sei que agora, nesse mês de novembro, tem a turma do Sales, né? Exato. Que é de vendas. E tem também turma que vai abrir em janeiro do DCC, que é o curso que nós aqui do Grupo Séries fizemos e que, inclusive, né, estamos com outras pessoas fazendo, né? A gente vai ter uma turma agora, o treinamento de vendas, dia 21, 22 e 23 de novembro. A gente vai ter dia 19 de janeiro uma turma do Dale Carnegie Course. E agora, na virada do ano também, a gente tem a nossa virada da tabela. Então, uma boa oportunidade para quem estiver assistindo, quiser ainda comprar com o preço de 2025, é só arrastar para cima. O meu Instagram é Alexandre Silva DC, de Dale Carnegie, e o Instagram da Dale Carnegie Brasil é Dale Carnegie Brasil. Vai ser um prazer poder receber todos vocês lá. Lá tem um pouco de conteúdo, um pouco de dieta, um pouco de academia e de barbearia, né? Que eu gosto bastante de ir na barbearia também. É isso, gurias. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu gostei bastante do que nós fizemos aqui e desejo sucesso ao Seriescast. Nós que agradecemos, Alexandre, a sua presença aqui no Seriescast e também todo esse tempo compartilhando conosco o teu conhecimento com o Grupo Séries de Comunicação. Com certeza nos alegra e trouxe grandes mudanças também aqui para o Grupo Séries. E assim a gente vai se encaminhando para a reta final do nosso 22º episódio. Thalita, muito obrigada pela participação também. Muito obrigada, Daiane. Obrigada, Alexandre, pelo tempo disponível aqui para contar um pouquinho da história, um pouquinho do que é o Dale Carnegie, que para mim sempre foi algo que eu quis fazer e pude, através também do Grupo Séries, trazer esses princípios a muitos colaboradores. A gente segue, né, aplicando eles aqui no Grupo Séries de Comunicação. E realmente, para você que está acompanhando esse episódio, que você possa buscar as informações, conhecer um pouquinho mais e ter a certeza de que essa forma de transformação que a Dale Carnegie proporciona para os seus alunos realmente é uma forma diferenciada e que você pode se transformar, você pode encontrar o teu verdadeiro valor e principalmente fazer com que as coisas boas da sua vida sejam evidenciadas e que as coisas que são desafios sejam superados através da aplicação de princípios que são tão simples, mas que a gente precisa ter uma instrução para saber aplicá-los e que você possa fazer isso com a sua vida. E trazendo a complementação ao que o Alexandre falou, o nosso diretor-presidente sempre fala, né, Daiane, que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por uma questão de economia, que vocês possam sonhar grandes e galgar grandes passos na vida profissional de você e pessoal, começando com um investimento num bom curso que vai transformar a vida de vocês. 22º episódio do nosso Seriescast. Obrigada pela sua audiência e sintonia. Lembrando que estamos no YouTube, no @canal Grupo Séries e também no Spotify, no nosso Seriescast. É só pesquisar e acompanhar todos os nossos episódios. E, claro, agradecendo ao Odontotop, o Hospital do Dente, tudo o que o seu sorriso precisa em um único lugar. Agende a sua avaliação pelo 54-3104-0050. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.